céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária
gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil.
Bom dia a todos. Já de antemão peço desculpas pelo nosso atraso, mas foi por uma questão importante. Estivemos com a presença do nosso prefeito para explanar algumas situações aí. Então, peço novamente desculpas e a partir de agora será realizada a nossa primeira sessão extraordinária. Com a presença da maioria dos vereadores, declaro aberta a primeira sessão extraordinária para o ano de 2022, desejando a todos uma boa sessão. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Daltro Bastos, para que proceda a leitura dos ofícios do Poder Executivo, convocando esta sessão e solicitando a substituição de projeto de lei. Prefeitura Municipal de Campina das Missões, ofício número 26 de 2022. Campina das Missões, 12 de janeiro de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, apraz-nos cumprimentar a vossa senhoria e demais pares, oportunidade em que solicitamos a vossa especial atenção e de conformidade com o disposto no artigo 65, 21 da Lei Orgânica Municipal, formalizar a convocação de sessão extraordinária em função de urgência das seguintes matérias. Projetos de lei. Projeto de lei número 57/2021, que institui e regulamenta o serviço de transporte escola, deve ser escolar, para alunos da rede municipal de ensino do município de Campina das Missões e da outras providências. Projeto de lei número 60/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professores ou professoras e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Projeto de lei número 1, de 2022, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2729, de 2014, e dá outras providências. Projeto de lei número 4, de 2022, que estabelece o índice para a revisão geral dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Projeto de lei número 5, de 2022, que concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Temos também o ofício número 28 de 2022, que vem da Prefeitura Municipal de Campina das Missões. Ilustríssimo senhor presidente, apraz-nos cumprimentar vossa senhoria e demais pares, oportunidade em que vimos solicitar a vossa especial atenção no sentido de formalizar a substituição do projeto de lei número 4, de 11 de janeiro de 2022, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Senhores vereadores, justificamos nosso pleito considerando que a administração municipal reavaliou o percentual de reajuste salarial proposto inicialmente, decidindo pela concessão do percentual de 4,52% em relação aos 2% encaminhado anteriormente. Sendo que nos apresenta para um momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Carlos Justin, prefeito municipal. Temos também o edital número 1, de 12 de janeiro de 2022. Convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a primeira sessão extraordinária da sessão legislativa de 2022. Marcelo Renz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 10 do Regimento Interno da Casa, convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a primeira sessão extraordinária realizar-se dia 14 de janeiro de 2022, às 11 horas, no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal, sendo que a pauta será determinada conforme a ordem do dia ser publicada, bem como a convocação dos vereadores dar-se-á por telefone ou WhatsApp. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 12 de janeiro de 2022, assinado pelo vereador-presidente da Casa, Marcelo Renz. Solicito ao secretário da mesa para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da primeira sessão extraordinária, dia 14 de janeiro de 2022. Projetos de lei
Poder Executivo, projeto de lei número 57, de 21 de dezembro de 2021, institui e regulamenta o serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina das Missões e dá outras providências. Projeto de lei número 60, de 29 de dezembro de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei número 1, de 5 de janeiro de 2022, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2729/2014 e dá outras providências. Projeto de lei número 4, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice para a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas e dá outras providências. Projeto de lei número 5, de 11 de janeiro de 2022, concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões e dá outras providências. Projeto de lei número 6, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão de subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Campina das Missões. Projeto de lei número 7, de 11 de janeiro de 2022, estabelece índice de revisão dos subsídios dos secretários do município de Campina das Missões. Projeto de lei número 8, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão de subsídios dos vereadores do município de Campina das Missões. Projeto de lei Poder Legislativo, projeto de lei número 1, de 6 de janeiro de 2022, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2736, de 21 de janeiro de 2014 e dá outras providências. Projeto de lei número 12, número 2, de 12 de janeiro de 2022, concede reajuste salarial aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. E projeto de lei número 3, de 3 de janeiro, de 12 de janeiro de 2022, concede reajuste salarial aos secretários municipais de Campina das Missões. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 12 de janeiro de 2022, assinado pelo presidente vereador Marcelo Renz. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei recebidos. Projeto de lei número 4, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice para a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas e dá outras providências. Artigo 1º. Concede aos servidores, aposentados e pensionistas do Poder Executivo de Campina das Missões a revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal número 2550, de 13 de março de 2012. Com aplicação do índice de reposição salarial de 10,16%, correspondente ao INPC e IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021. Artigo 2º, concede reajuste salarial de 4,52%, aos servidores do quadro geral, aposentados e pensionistas do Poder Executivo de Campina das Missões. Artigo 3º, concede reajuste salarial de 4,52% aos professores do Magistério Público Municipal de Campina das Missões. Parágrafo único. Aposentados e pensionistas não detentores do direito à paridade não serão alcançados pelo reajuste concedido no caput do presente artigo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Fica revogada a contar de 1º de janeiro a Lei Municipal número 3.202, de 20 de janeiro de 2021. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retraindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Bem assinado, então, pelo prefeito municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 4 será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. O projeto de lei número 5, de 11 de janeiro de 2022, concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões e dá outras providências. Artigo 1º.
concede aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões a revisão geral anual, de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal número 2.552, de 13 de março de 2012, com a aplicação do índice de reposição salarial de 10,16%, correspondente ao INPC e IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021. As despesas, artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, fica revogada a contar de 1º de janeiro de 2022, a Lei Municipal número 2.203, de 20 de janeiro de 2021. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Vem assinado, então, esse projeto também pelo prefeito municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 5 será encaminhado à Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 6, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão dos subsídios do prefeito e vice-prefeita do município de Campina das Missões. Artigo 1º, concede, em observância ao disposto do artigo 7º da Lei Municipal número 3.187, de 14 de julho de 2020, o reajuste de 10,16%, correspondente ao INPC e IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021. Ao valor dos subsídios do prefeito e da vice-prefeita do município de Campina das Missões. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Campina das Missões, janeiro de 2022, assinado pelo prefeito Carlos Justo. Projeto de lei número 6 será encaminhado à Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 7, de 11 de janeiro de 2020, estabelece o índice de revisão dos subsídios dos secretários do município de Campina das Missões. Artigo 1º, concede, em observância ao disposto do artigo 5º da Lei Municipal número 3.188, de 14 de junho de 2020, o reajuste de 10,16%, correspondente ao INPC e IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021. Ao valor dos subsídios dos secretários municipais da Câmara de Campina, secretários municipais de Campina das Missões. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2020. Assinado pelo prefeito Carlos Justa. Projeto de lei número 7 será encaminhado à Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 8, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão dos subsídios dos vereadores do município de Campina das Missões. Artigo 1º, concede, em observância ao disposto do artigo 5º da Lei Municipal número 3.186, de 14 de julho de 2020, o reajuste de 10,16%, correspondente ao INPC e IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, ao valor dos subsídios dos vereadores de Campina das Missões. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Assinado pelo prefeito Carlos Justo. Projeto de lei número 8 será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 2, de 12 de janeiro de 2022. Esse projeto é de autoria da mesa diretora. Concede reajuste salarial aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Artigo 1º. É concedido um reajuste salarial aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões no percentual de 4,52% para todos os cargos. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações
consignadas na Lei Orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2022. Marcelo Rentes, presidente. Projeto de lei número 2 da mesa diretora será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 3, de 12 de janeiro de 2022, também de autoria da mesa diretora, concede reajuste salarial aos secretários municipais de Campina das Missões. Artigo 1º. É concedido reajuste salarial aos secretários municipais de Campina das Missões no percentual de 4,52%. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelo crédito orçamentário e respectivas dotações consignadas da Lei Orçamentária para o exercício de 2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2022. Sala de Sessões, 2 de janeiro de 2022, assinado pelo vereador Marcelo Rentes. Projeto de lei número 3 da mesa diretora será encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Neste momento, abre espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, como existe acordo de lideranças, para discussão e votação dos projetos de lei números 4, 5, 6, 7 e 8, de autoria do Executivo, como dos projetos números 2 e 3, de autoria da mesa diretora, peço ao secretário que leia o acordo. Acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes de bancadas com assento nessa casa acordam que os projetos de lei números 4, 5, 6, 7, 8, todos de 2022, oriundos do Poder Municipal, e os projetos de lei números 2 e 3, também de 2022, de autoria da mesa diretora, sejam inclusos para discussão e votação na ordem do dia da primeira sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 2022. Esse acordo de liderança, então, vem assinado pelos líderes de bancada, do Podemos, vereadora Roslaine Tencate, do PP, vereador Douglas Gabriel Pitt, do PDT, vereador Daltro Bastos, do PSL, vereador Rodrigo Rentes, e do PT, vereador Teonésio Abrão Andrés. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 56 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo tempo necessário para que a Comissão de Constituição dê os seus pareceres sobre os projetos.
Declaro reabertos os trabalhos da sessão, iniciando pela discussão do projeto de lei número 57 e solicito a leitura do parecer da comissão. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 1, de 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 57, de 21 de dezembro de 2021. Institui e regulamenta o serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Campina das Missões e dá outras providências. Parecer. Considerando que o Poder Executivo busca com o presente projeto de lei, instituir e regulamentar o serviço público de transporte escolar a ser prestado pelo município para atendimento de necessidades e deslocamentos dos alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental, ambos da rede municipal, conforme itinerário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerando que também serão atendidos pelo serviço de transporte os alunos das escolas estaduais, conforme a adesão do município ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, tendo que, quando as unidades escolares da rede estadual de ensino não cumprirem o calendário previamente estabelecido em convênio, caberá ao Estado arcar com o transporte de seus alunos nos dias alterados. E, considerando que o serviço público de transporte escolar poderá ser terceirizado, obedecendo às condições previstas no presente projeto de lei e na legislação de trânsito. Razões pelas quais a comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara Municipal de Vereadores de Campina, 14 de janeiro de 2022, assinado, então, pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 57, com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar também aos internautas que, nesse momento, nos assistem via Facebook. Projeto de lei em discussão, o 57, é um projeto que, com certeza, não precisa de uma discussão maior, porque nós já o discutimos. Inclusive, nos reunimos com o prefeito municipal e com a secretária da Educação e Cultura, a professora Solange, juntamente com os membros da comissão, o vereador Ademir e o vereador Rodrigo. Discutimos o projeto, fizemos alguns ajustes e queremos agradecer, então, por ter nos atendido. Esses ajustes, com certeza, só vieram em benefício, né, dos alunos, dos pais, enfim, de toda a comunidade escolar de Campina das Missões. Então, não tem mais muito a discutir, a não ser aprová-lo. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, o vereador Teonésio. Em relação ao transporte escolar, essa discussão toda que o colega Dalto estava dizendo, é interessante colocar de que essa discussão, o fruto positivo disso, vereador Dalto e colegas que participaram da discussão, é mais gente participando da discussão da questão do transporte escolar, que é o Conselho Municipal de Educação. Então, com mais pessoas participando, a chance de erro é menor. Isso é muito bom. Porém, sempre tem que estar atento para uma legislação maior, que tem aquele parâmetro dos 2 quilômetros, né? É interessante a gente ficar atento e certamente o Conselho vai ficar atento a esse detalhe. Obrigado, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 57. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 57 aprovado por 6 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 60. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 2, 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 60, de 29 de dezembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professores e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Parecer.
Considerando que o Poder Executivo busca autorização para a contratação de professores e servidores constantes na listagem descrita na tabela do artigo 1º do projeto em exame, buscando assim incrementar temporariamente os recursos humanos da área da educação para suprir as necessidades para o ano letivo, que em breve se iniciará, pelo período de até 11 meses. Considerando que, em atenção ao diagnóstico descrito na exposição dos motivos que acompanha a matéria, o mesmo evidencia a carência de recursos humanos para fazer frente ao adequado atendimento do cenário previsto para o ano letivo de 2022. De modo que há necessidade de que se efetivem contratações temporárias de professores e servidores para atender demandas junto à instituição municipal de ensino, desde a educação infantil e de séries iniciais e finais do ensino fundamental. E, considerando que foi solicitada a urgência para apreciação do projeto de lei em tela, devido à proximidade do início do ano letivo, que terá início em 21 de fevereiro vindouro. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022, assinado pelos membros da comissão, membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 60, com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa, também o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Esse projeto número 60 pede para autorizar para contratar professores e servidores. A gente sabe que é bem rápido agora para o início das aulas e principalmente para as creches, né? Então nós temos várias escolas que vai ser contemplada com esses funcionários. Monitores, então, educação infantil são 8, professor de ensino fundamental, séries finais, são 3, professor de ensino fundamental, séries finais, matemática, 1, professor de educação infantil, 5, professores de séries iniciais, 6, professor de ensino fundamental, língua estrangeira, 1, professor de ensino fundamental, séries finais, língua portuguesa, 1, professor de ensino fundamental, séries finais, educação física, 1, professor de ensino fundamental de atendimento educacional especializado, 1, e servente merendeira, 2. Então, vai ser contemplado todas as escolas. Então, temos como agora a Escola Municipal de Imigrantes, que era Placa Norte, antiga estadual Andrei Maruziaco, né? Agora é municipal, então vai ter funcionários e professores que vão para lá. Também tem a Escola Santa Teresa, tem a Escola São Luís da Linha Níquel, tem a Santa Isabel, aí tem as creches, que é a escola infantil, né? Leonel de Moura Brizola, a Estrelinha da Manhã, né? Então, todas essas vão ser contempladas como professores ou servidores. Muitos por afastamentos, por licença maternidade também, professoras, né? E também para completar o quadro de professores e funcionários dessa escola para que comece o ano letivo sem perda para os alunos. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, então coloco em votação o projeto de lei número 60. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 60, aprovado por 6 votos. Solicita a leitura do parecer coletivo dos projetos de lei números 1, de autoria do Executivo, e número 1, de autoria do Legislativo, respectivamente. Parecer número 3, de 14 de janeiro de 2022, projeto de lei número 1, de 6 de janeiro de 2022, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2.729, de 2014, e dá outras providências. E projeto de lei número 1, de 6 de janeiro de 2022, autoria mesa diretora do Poder Legislativo, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2.736, de 21 de janeiro de 2014, e dá outras providências. Parecer. Considerando que, através das presentes alterações na Lei Municipal número 2.729, 2014,
no âmbito do Poder Executivo e na Lei Municipal número 2.736, 2014, esta de jurisprudência do Poder Legislativo, busca-se majorar o valor do vale-refeição que é concedido ao funcionalismo público dos referidos órgãos da administração pública, que atualmente está estabelecido em R$ 240, passando o mesmo a viger no valor de R$ 310. Considerando que a presente alteração do vale-refeição atinente aos servidores do Legislativo Municipal, o mesmo segue os moldes e valores nos termos do projeto de lei número 1 de 2022, proposto pelo Poder Executivo ao seu funcionalismo. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação das matérias, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022, assinado pelos vereadores membros da Comissão de Constituição. Estão em discussão os referidos projetos de lei. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Rodrigo. Este projeto que entrou nessa casa para tentar aprovação é o aumento do valor do vale alimentação, que foi de 240 para 310. Isso é um aumento de R$ 70 e agora logo parece muito, mas como ano passado não se teve esse reajuste, é certo que se possa fazer esse aumento para que seja mais justo. Tanto por isso que pedimos a aprovação dos colegas e em benefício aos servidores. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Cumprimentar todos que nos assistem, os colegas, a colega, também a Claudete e o Claudemar. Eu recebi das mãos do senhor prefeito, agora há pouco, uma tabela desde 2014. 2014 era R$ 105, depois foi subindo, 126, aumento, R$ 21 e assim por diante. E o vereador, o colega Rodrigo, disse bem, ano passado não teve esse reajuste do vale, né? Com os R$ 70, então dá para considerar, digamos, R$ 30 no ano passado, mais cumulativo seriam R$ 40 neste ano. Então, parabéns, né, para os servidores que vão ter esse alento na questão financeira. Obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloco em votação o projeto de lei número 1, de autoria do Executivo. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 1, aprovado por 6 votos. Coloco agora em votação o projeto de lei número 1, de autoria do Legislativo. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei aprovado por 6 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 4. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 4, de 14 de janeiro de 2022. Matéria, projeto de lei número 4, de 4 de janeiro de 2022, estabelece o índice para revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas e dá outras providências. Parecer. Considerando que a Constituição Federal, no artigo 37, 10, determina que a revisão geral anual na remuneração dos subsídios dos servidores públicos será efetuada sempre que na mesma data e sem distinção de índices. Desta feita, o projeto de lei em tela está estabelecendo a revisão dos vencimentos dos funcionários do funcionalismo público no âmbito do Executivo Municipal, no percentual de 10,16%, registrado pelo indexador do INPC-IBGE, relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2021. Considerando que economicamente deve ser concomitantemente a reposição inflacionária já citada, a matéria objetiva a conceder reajuste salarial de 4,52% aos servidores,
aposentados e pensionistas, e ao Magistério Público Municipal de Campina das Missões. E considerando que, conforme as demais disposições do projeto, ficará revogada a contar de 1º de janeiro de 2022 a Lei Municipal número 3.202 de 2021, o qual concedeu a revisão geral anual no percentual de 4,52%, correspondente ao IPCA e IBGE do período de janeiro a dezembro de 2020. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022. Assinado, então, pelos membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 4, com a palavra aos vereadores. Palavra, vereador. Com a palavra o vereador Daltro. Projeto de lei número 4, como vocês puderam observar, ele está dando a reposição da inflação, que é relativa ao INPC e IBGE, de 2022, 2021, aliás, que é de 10,16%. Até me surpreendeu esse valor, esse índice, 10 e pouco por cento, visto que todos nós sabemos que a inflação foi bem maior, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, não deixa de ser algo que vem, então, em benefício dos funcionários, assim como um aumento real de 4,52%, visto que está sendo revogado nesse mesmo projeto também a Lei Municipal 2.202, que é de 21, o qual, então, já cedeu ano passado este aumento, essa reposição aos servidores, mas porque por questão de lei teve que ser, então, suspenso o pagamento. Então, o que está acontecendo? O prefeito está dando esse aumento real de 4,52%, além da inflação, da reposição da inflação, para corrigir, então, aquilo do ano passado, aqueles 4,52%, que por questão de lei não foi possível ceder ao funcionalismo. Acho que é interessante isso. Havia um projeto antes aí que foi retirado, que dava 2% de aumento do projeto. O prefeito acho que se conscientizou e, então, retirou esse projeto, mandou o novo aqui. Então, não resta nada para nós, vereadores, representando também os funcionários, aposentados e pensionistas, a não ser aprovar, então, este aumento e esta reposição. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Teonésio. Em discussão, em relação ao projeto número 4, é interessante dizer de que 10,16% assusta no primeiro momento. Mas se a gente pensar no que aconteceu no decorrer do ano passado, eu, sinceramente, já esperava um índice elevado da inflação. E o que acontece na prática, lá no chão do trabalhador? Ele vai perdendo, no decorrer de 2021, ele foi perdendo mês a mês, à medida que as coisas subiam, e se acumulou oficialmente em 10,16%, mas, na verdade, deve ser mais. Então, na verdade, o que está sendo feito? Está sendo reposto o poder aquisitivo de janeiro do ano passado. Então, o poder aquisitivo do funcionário público municipal, com os 10,16%, está sendo reposto agora para eles. A partir de janeiro agora já começa a ter a perda da inflação de 2022. E aqueles 4,52%, somando, são 14,68%. Mas ainda, o ideal, eu acho que já está bastante bom, está contente, os servidores municipais estão satisfeitos, porém, se fosse nós considerar a inflação de 2020, que deveria ser posta no decorrer de todo o ano de 2021, de 4,52%, e agora a inflação de 10,16%,
nós teríamos uma reposição de 15,14 e não de 14,68. Então, esse seria o ideal, em termos de ideal. Ou seja, o nosso servidor vai ter perda a partir do dia 1º, já o mês de janeiro já perde mais, de 0,46%. Mas eu quero parabenizar o Poder Executivo pelo esforço que está fazendo. A gente sabe que não é fácil, né? Mas ao menos então está dando uma soma simples das inflações. Se fosse soma cumulativa, daria 15,14. Mas acredito que está bastante bem e vou votar a favor do projeto. Obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas. Cumprimentar, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público que está nos assistindo através da página do Facebook da Câmara. Primeiramente, quero falar sobre esse projeto de lei número 04, que é o aumento do servidor público. E de antemão já dizer que agora sim, o meu voto é favorável a esse projeto. Mas, segundo o prefeito, me cobrou antes que eu tivesse falado por aí, que como o projeto tinha entrado, né, foi na terça-feira, eu acho que o projeto entrou, que ele daria então os 10,16%, 10,16%, que é a inflação, mais 2% de aumento real. Aí sim eu seria contra esse projeto. Isso que eu falei por aí, e o que eu falo eu assumo. Eu não falo coisas que não é verdade, o que eu falar e não vou fazer. O que eu falei eu ia sustentar. Se fosse os 10,16 mais os 2% de aumento real, e no mesmo projeto, o artigo revogando os 4,52% do ano passado, eu ia apresentar uma emenda para retirada desse artigo, que estaria revogando a lei dos 4,52% do ano passado. Eu faria isso que eu falei para ele, eu faria, né? Eu ia votar contra. Mas quando você fala, então, de aumento, agora sim o projeto está como foi prometido no ano passado, né? Que os 4,52% esse ano voltaria para o servidor, mais a inflação, então, no meu cálculo, dá 14,68% de porcentagem de aumento. Fazer o cálculo, então, o servidor IP Saúde aumentou 2%. O fundo de aposentadoria está em 14%. Na gestão passada foi aumentado. Eu fui um vereador que votei contra o aumento do fundo de aposentadoria. Estava em 12,5%. Foi a 14%. Então, só para complementar, e dizer que eu falei sim, o prefeito me cobrou antes, os colegas estavam juntos. Eu falei porque vários colegas servidores, então, durante a semana, sempre mandando mensagem e tirando as suas dúvidas conosco. E eu falei a minha posição que ia ser tomada se o projeto fosse diferente ao que está aqui. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores. Eu quero me manifestar conforme o vereador Douglas, porque, na realidade, no ano passado, quando foi suspensa aquela reposição dos 4,52%, o que foi feito quando os vereadores votaram a favor do projeto? Da suspensão. Existe uma diferença entre suspensão e revogação. E, graças a Deus, até para evitar futuros problemas, o prefeito teve a inteligência de retirar o projeto do jeito que estava, onde ele revogava aquele projeto que era de suspensão, e encaminhou um novo projeto, concedendo-se essa reposição de 4,52 mais 10,16. Era isso. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Seguindo o raciocínio de antes, então, em respeito às pessoas que nos assistem, pelos meios, pela mídia,
Quem vai ter a reposição de 10,16 mais 4,52 soma simples? Todos os servidores vão ter essa reposição, pensionistas, aposentados, todos. Quem não vai ter os 4,52% são os vereadores, os 9 vereadores, as 2 vereadoras, mais 7 vereadores, prefeito e vice. Prefeito e vice também não terão. Fizemos um estudo, e aí é importante a gente poder mostrar o estudo que a gente fez. A partir de 2006, todos os prefeitos, eu tenho aqui 3 anos do prefeito Melchior, os 8 anos do prefeito Renato e os 4 anos do prefeito Lúcio, sempre deram a inflação, o INPC, mais um aumento real. Com exceção de 2 anos, 2007 foi dado só a inflação, e 2017 também só a inflação. E aí eu fiz uma média, colegas, e pessoas que nos assistem. Então, teve um aumento real nesses anos todos, de 2,53% ao ano. A inflação, INPC, mais 2,53%. Então, se nós pensarmos, esses prefeitos sofreram para dar essa reposição? Com certeza sim. Esse dinheiro podia ser usado para outras coisas? Com certeza sim. Mas valorizaram o servidor. E o servidor precisa ser valorizado. Se nós olharmos ali nas obras, na saúde, na educação, em todos esses lugares tem servidor público servindo os munícipes. O que significa servidor? Você servir o munícipe. Então, o servidor precisa ser valorizado. E o prefeito acerta quando ele dá, mesmo que é uma soma simples, né, que dá um pouquinho de pequena diferença entre soma acumulativa, que ele dá essa reposição. Vai ser difícil? Vai ser, a gente sabe disso. Então, parabéns aos funcionários que conseguiram trabalhar, conseguiram se mobilizar, o seu sindicato, e acredito que isso está bastante contente. Mas, mais uma vez, obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Palavra, vereador Ademir. Quero parabenizar os colegas pelas falas, pelas explicações, pelo reajuste, né, dos 4,52. Também, como o colega Douglas comentou, nem antes foi comentado antes da sessão, que teve conversas por aí, que vereadores já estavam se mobilizando para votar. Isso não é assim. Eu, ano passado, quando votei a favor da suspensão, eu falei, eu voto a favor da suspensão somente que janeiro volta os 4,52%. E não vou dizer o que não é. Assim foi, porque na primeira vez que entrou o projeto em urgência, eu mesmo, na frente do prefeito, falei que eu votaria contra. Mas deixemos baixado para estudo, conversemos, chegamos à conclusão de que em janeiro seria reposto 4,52%. Parabéns ao prefeito, que cumpriu com a palavra, né? Mas esse negócio de que nem o Douglas, né, o partido estava simbolizando nosso Partido Progressista, mentira. Minha posição é só minha, não tem nada a ver com o partido. Se é presidente do partido, quem se for lá vai dizer, não, tu tem que votar. Não, quando eu falei uma vez que eu vou votar a favor, eu vou votar a favor. E se eu falar que eu vou votar contra, eu voto contra, não volto atrás. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Vou aproveitar também, me manifestar, vou ser breve, porque já os demais colegas vereadores explanaram bem. Só para relembrar que esse reajuste, esse índice, não é culpa dos vereadores, não é culpa do prefeito, dos munícipes, e sim é uma culpa de uma política econômica do país. Porque a gente pode ver hoje em dia, a partir de 2020, 2021, as situações ficaram sempre mais complicadas e a gente pode perceber que ficou tudo mais caro. A gente pode usar um exemplo bem simples, vai ao mercado ou vai ao posto de combustível, os preços tudo lá em cima. Então, com a vinda da pandemia, tivemos a Lei 173, onde então não poderia ser dado reajuste nem contratações devido a essa pandemia. Então, teve itens que subiram 50%, 60%. 10,16 é bastante, é sim, mas não reflete nem o que está sendo a realidade do dia a dia das pessoas quando vão ao consumo. Essa 173, então, só para deixar bem claro, no início do ano saiu uma nota técnica do Tribunal de Contas
se posicionando favorável, inclusive tem um artigo nela que orienta que poderia ser dado o IPCA do ano de 2020, que era os 4,52, eu acho que é interessante a gente explanar para a comunidade, e o prefeito, então, teve a felicidade e concedeu. Porém, em março ou abril, saiu outra nota técnica do Tribunal de Contas, não sei como é que funciona o serviço deles, mas, então, eles orientando aos prefeitos suspender esse pagamento. Então, foi que nem o colega vereador Ademir falou, foi feita suspensão de abril ou maio de 2021 até 31 de dezembro de 2021. O que aconteceu? Suspendeu o pagamento, porém com conversas, inclusive com o prefeito, aqui a gente sentou numa mesa redonda, conversou, foi, inclusive, o colega vereador Teonésio salientou, quem sabe um aumento real, porém a inflação já é grande, então essas revogação da lei dos 4,52 foi feita, inclusive foi dado o aumento real novamente dos 4,52. Havia protocolado um outro projeto, então dando os 10,16 mais os 2%, como os demais colegas vereadores já falaram, surgiu muita conversa, então, querendo ou não, se torna um pouco polêmico, porque mexer no bolso de alguém, o pessoal não gosta, então é um direito que eles adquiriram já no ano passado, esses 4,52, mais os 10,16. E quem ganha com isso? Não é só o servidor, quem ganha com isso é a comunidade, é o comércio local, porque vai ter um poder aquisitivo um pouco maior dos servidores, que eles podem gastar um pouco mais. O que a gente pede também é que valorize o nosso comércio local, que seja, então, valorizado essas situações. Então, parabenizar, então, o prefeito, então, que fez a retirada do outro projeto, que daria os 2%, e, então, encaminhando esse com os 4,52, dando os 14,68, como o colega Teonésio falou. Então, acho que todo mundo ganha com essa situação. Então, ninguém mais querendo se manifestar, já coloca em votação. O colega vereador Rodrigo também quer se manifestar. Senhor presidente, desculpe depois do senhor falar, mas também essa parte aqui que os colegas todos falaram, do reajuste que foi cancelado ano passado, o suspenso, foi conversado com nós vereadores, com o prefeito, que seria feito esse ano, revogado ano passado, para poder voltar a pagar esse ano, por conta do Ministério Público ter nos acionado. Então, os valores, na verdade, se tornam altos com esses aumentos. Contando porcentagem, principalmente no salário mais alto, mas isso é normal como em todo lugar. Mas a parte principal que vai ser falado muito é a situação que vive hoje o município na seca. Que os agricultores estão sendo prejudicados e o funcionalismo público está recebendo aumento. Mas são situações que nós, juntamente com o Executivo, juntamente com o Poder Estadual e Federal, vão trazendo alguns benefícios para que se possa melhorar para a população em geral nessa situação, porque esse valor aqui desses 14,68% de aumento vai ajudar o comércio local, tanto na parte de melhorias para a população, que vai ser gasto no comércio aqui, cada um vai no mercado, tanto na agropecuária, no açougue, vai em todo lugar. E isso com a seca também vem sendo muito prejudicado o comércio local, porque a população, infelizmente, vai perdendo um pouco do poder aquisitivo por conta da seca, por não estar produzindo tanto como geralmente posso produzir quando se tem chuvas boas, né? Mas são coisas que vão se aprimorando, vão se ajeitando, vão tentando ser melhoradas para tentar melhorar para todos, não só para o funcionalismo público. Então, isso para a população ficar esclarecida, que vamos tentar fazer com que todos sejam beneficiados, não logo de imediato, mas vai se trabalhando para isso. Então, depois da fala do colega vereador Rodrigo, coloco em votação o projeto de lei número 4. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 4, aprovado por 6 votos.
Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 5. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 5, de 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 5, de 11 de janeiro de 2022, concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões e da outras providências. Parecer. Considerando que a presente matéria tem o intuito de formalizar a revisão salarial de servidores públicos com lotação junto à Câmara Municipal, utilizando como referência o indexador do INPC e IBGE relativo ao período de janeiro e dezembro de 2021, correspondente ao percentual de 10,16%, cumprindo assim o disposto da Lei Municipal número 2.552, de 13 de março de 2012, que regula a política salarial dos servidores do Poder Legislativo. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022. Assinado pelos vereadores membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 5. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ademir. O projeto número 05, então, vem falando de aumento dos outros projetos anteriores, então esse aqui só concede a revisão, então, geral anual dos vencimentos dos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores. Os outros projetos, então, eram para secretários e funcionários, então esse aqui são os funcionários da Câmara Municipal de Vereadores, 10,16%, que é o concede a revisão geral anual. Seria, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloca em votação o projeto de lei número 5. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 5, aprovado por 6 votos. Solicita a leitura do parecer coletivo dos projetos de leis número 6, 7 e 8, da autoria do Executivo. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 6, de 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 6, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão dos subsídios do prefeito e da vice-prefeita do município de Campina das Missões. Projeto de lei número 7, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão dos subsídios dos secretários do município de Campina das Missões. E projeto de lei número 8, de 11 de janeiro de 2022, estabelece o índice de revisão dos subsídios dos vereadores do município de Campina das Missões. Parecer. Lembrando que isso é um parecer coletivo dos 3 projetos, projetos de lei número 6, 7 e 8. Considerando que as matérias em exame estão estabelecendo a revisão dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, assim como dos vereadores no percentual de 10,16, registrado pelo indexador INPC e IBGE relativamente ao período de janeiro e dezembro de 2021. Considerando que as referidas reposições inflacionárias estão previstas no artigo 7º da Lei Municipal número 3.187, de 14 de julho de 2020, e no artigo 5º das Leis Municipais número 3.188, de 2020, e 3.186, de 2020, onde há previsão que os subsídios serão revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas pela revisão geral da remuneração dos servidores do município. Razões pelas quais é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022, assinado pelos vereadores, membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Estão em discussão os referidos projetos de lei. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Esses projetos aí, os projetos número 6, 7 e 8, são com relação à reposição do prefeito, da vice-prefeita e dos vereadores. É importante ressaltar que não houve aumento, nem para o prefeito, nem para o vice-prefeito, nem para os vereadores. Apenas a reposição da inflação, o que é obrigatório. Então, o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores, eles não receberão, então, esse aumento real.
Secretários recebem, sim. Secretários recebem. Apenas vereador, a vice-prefeita e o prefeito não vão receber o aumento real, apenas a reposição da inflação. Então, não há muito o que discutir com relação a isso. Parabéns aos funcionários que tiveram um bom aumento real, né? E os prefeitos, vice-prefeito e os vereadores, então, apenas vão receber a reposição. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, a votação será individual de cada projeto. Por isso, coloco em votação o projeto de lei número 6. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 6 votos. Já coloco em votação o projeto de lei número 7. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 6 votos. Também já coloco em votação o projeto de lei número 8. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 8, aprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 2, de autoria da mesa diretora. Parecer número... A Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 7, de 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 2, de 12 de janeiro de 2022, é da mesa diretora do Poder Legislativo. Concede reajuste salarial aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Parecer. Considerando que a matéria em exame está propondo um reajuste salarial ao quadro de servidores da Câmara Municipal, estando presente iniciativa em simetria com o que determina a Lei Municipal número 2.252 de 2012, que prevê que a revisão geral anual das remunerações dos servidores do Poder Legislativo serão revistas no mês de janeiro de cada ano. Considerando que a presente matéria está também alinhavada com o projeto de lei número 4 de 2022, que versa sobre a reposição geral anual do funcionalismo no âmbito do Executivo Municipal, onde no qual há uma previsão de reajuste salarial aos mesmos, no percentual de 4,52%, de modo que a mesa diretora, em razão do princípio da assimetria e por se tratar de matéria de sua competência, está propondo o mesmo percentual de reajuste concedido pelo Executivo Municipal ao seu funcionalismo, concedendo assim aos servidores com lotação junto ao Legislativo um reajuste salarial também correspondente ao mesmo percentual. Razões pelas quais a comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022, assinado pelos vereadores membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 2, com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Esse aqui, então, é o 4,52% do aumento real que irão receber os servidores, para deixar bem claro, não é os vereadores, é os servidores da Câmara do Legislativo, que irão receber esse aumento real. Então, não vejo por que não aprovar esse projeto. E então esperamos que os colegas tenham essa criação. Continua o espaço aberto. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Apenas por questão de interpretação. A gente é professor de matemática, a gente fica aí, eu gosto e fico atento aos números. A lei, pelo que está escrito na lei, é aumento real. Mas na prática, no chão do bolso do servidor, não é aumento real. Na prática, o que acontece? Foi suspenso em maio do ano passado. Os servidores deixaram de receber esses 4,52%. Todo o restante do ano, são 8 meses, deixaram de receber. Está sendo recolocado isso. Ou seja, esses 4,52% é a inflação de 2020. Então, não tem nada de aumento real na prática, no bolso do servidor. Pelo contrário, como eu disse antes,
Os números não tem como negar. O aumento, para a reposição ser justa, ser completa, reposição, teria que ser 15,14. Então, na verdade, os servidores estão perdendo 0,40 alguma coisa por cento. Além dos 8 meses que eles não puderam contar com aquele dinheiro. Então, eu estou me referindo, olhando a matemática no bolso do servidor. Não a matemática do que diz a lei, porque a Justiça diz que pode aumentar, depois a Justiça diz que não pode, tem que cancelar o aumento, a reposição, né? Todos aqueles desmandos, no meu entendimento, que houveram no ano passado. Porque podia, porque o município tinha fluxo de caixa, podia, foi dado, em janeiro do ano passado. Aí, em maio, abril, maio, a Justiça pede para suspender. Aí os servidores não receberam o ano todo. Então, na verdade, na prática, no bolso, não tem aumento real. Obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloco em votação o projeto de lei número 2. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 2, aprovado por 6 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 3, de autoria da mesa diretora. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 8, 14 de janeiro de 2022. Projeto de lei número 3, de 12 de janeiro de 2022, autoria da mesa diretora do Poder Legislativo. Concede reajuste salarial aos secretários municipais de Campina das Missões. Parecer. Considerando que a matéria em exame está propondo um reajuste salarial aos subsídios dos secretários municipais de Campina das Missões no percentual de 4,52%. Considerando tratar-se de uma atribuição da Câmara Municipal, propor qualquer reajuste aos valores dos subsídios dos secretários, que não seja revisão geral, uma vez que a Lei Municipal número 3.188 de 2020, deflagrada pelo Poder Legislativo, fixou os subsídios dos secretários municipais de Campina das Missões pelo quadriênio 2021-2024. Sendo competência, neste momento, da Câmara propor o presente reajuste. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 14 de janeiro de 2022, assinado pelos vereadores membros da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 3, com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Projeto de lei número 3, que concede o reajuste salarial aos secretários municipais, é por conta que os secretários são como servidores, só não são concursados, né? Mas, sendo assim, de competência da Câmara propor esse aumento, porque para propor esse aumento de 4,52% para os servidores do Legislativo, o Executivo tem que mandar para cá, e assim vai só trocando um pelo outro, para não ser de competência de si mesmo, para se pagar. Então, vejo que não tem por que não aprovar esse projeto, então vamos para a votação depois. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloca em votação o projeto de lei número 3. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 3, aprovado por 6 votos. Esgotada a ordem do dia, declaro encerrada a sessão.